passada assim, em alguns minutos e vamos dar continuidade hoje. Tá certo? Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar uma leitura e pedir que os irmãos abrissem as Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 10. Certo, irmão? Obrigado. Vamos só. 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 10. Louvado seja Deus. Nós, irmãos, estamos com esse tema, que é a base doutrinária. Estamos falando das principais doutrinas, um resumo das principais doutrinas. E é inevitável, em muitas oportunidades, a gente fazer uma comparação com outras religiões, com outras seitas. Veja, nós não estamos aqui para falar mal de ninguém. Em nenhum momento a gente falou mal de alguém. Mas a gente compara pensamento, né, que é bíblico com muitas práticas que se fazem, né, em outros lugares. E quanto a isso, realmente a gente tem que falar a verdade. Agora, qualquer pessoa que adentrar aqui vai ser muito bem recebida. Se nós recebemos aqui um irmão católico, um irmão espírita, um macumbeiro, um homossexual, vai ser abraçado, vai ser bem recebido, né? Vamos fazer com que ele se sinta em casa aqui, e da mesma forma com que nós fomos agraciados, recebemos o Espírito Santo do Senhor, e esse Espírito Santo do Senhor nos transformou, e nos fez uma nova natureza, uma nova criatura. Também queremos que todos, né, que possam estar conosco aqui também recebam desse mesmo Espírito. Louvado seja Deus para obter também essa nova natureza, conforme diz a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 10. É muito importante esse versículo aqui. Paulo, ele falava para uma igreja dividida. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha alguns problemas. Era uma igreja que tinha uma diversidade de talentos, mas havia muitas coisas a serem tratadas na igreja de Corinto. Ela reflete muito a igreja atual e serve bastante de base no nosso ensino. Tanto que a gente usou um trimestre só para estudar a igreja de Corinto, né, e as façanhas da igreja de Corinto. Muito bem. Diz assim no versículo 10: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Irmãos, isso é fundamental. É fundamental. Um corpo dividido não tem como prosperar. Não tem. O Senhor já dizia isso. É fato. E principalmente, irmãos, se não há uma concordância, não tem como discordar, principalmente das doutrinas fundamentais. Existem muitas coisas que há liberdade de pensamento, que há liberdade para se abrir discussões, inferências, muitas coisas que abrem margens para pensamentos, que não interferem na fé. Mas existem questões básicas, que são essas que são colocadas, que nós vamos fazer um resumo já agora, que simplesmente não se discute. É isso, tá? E aonde for, no Japão é assim, nos Estados Unidos é assim, aonde for na África é assim também, em qualquer lugar, porque a palavra é a mesma, aonde for. E em todo o tempo, na igreja primitiva era assim, e hoje também é assim. Não importa o lugar, não importa o tempo, não muda. Louvado seja Deus. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Passa para mim aqui, Edivaldo, por gentileza. Muito bem, já está aqui. Então, resumindo rápido, isso aqui a gente passou a semana passada. Nós cremos em um só Deus eternamente subsistente, em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a doutrina da Trindade. Não se abre mão disso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um dos pilares da fé cristã.
cristã, e isso a gente segue à risca, certo? Conforme a gente já falou semana passada. Pode pular e volta por gentileza. Na inspiração verbal da Bíblia Sagrada, única, esse é o detalhe, regra infalível de fé normativa para a vida e o caráter cristão. Não temos outros materiais que conduzem a nossa forma, a nossa ética. Podemos sim ter outros materiais de estudo, revista de escola dominical, livros teológicos, mas são todos derivados da Bíblia. A nossa base e a nossa regra de fé é a Bíblia, e não existe outro além dela. Ou seja, como algumas religiões dizem que a Bíblia é uma parte e nós temos uma outra parte completa. Não, a Bíblia é a única parte, é a única e completa, regra infalível. Pode pular. Outra doutrina básica que não se discute. Nós cremos no nascimento virginal de Jesus Cristo, em sua morte vicária e expiatória. A gente falou isso semana passada também. Morte vicária é o caráter substitutivo, ele morreu em nosso lugar, e expiatória, ou seja, anulou, aniquilou os nossos pecados. Ela tem um duplo sentido. E em sua ressurreição corporal dentre os mortos e sua ascensão vitoriosa aos céus. Ou seja, exatamente três coisas assombrosas, misteriosas, maravilhosas, e sobrenaturais que nosso Senhor Jesus ele viveu e houve testemunhas, e louvado seja Deus por isso. Nasceu através da concepção do Espírito Santo, teve uma vida e uma morte sobrenatural, ressuscitou e depois ascendeu aos céus. E isso a gente também não abre mão de nenhum desses pontos. Ele não ascendeu aos céus, ou ele não ressuscitou. Não, todos são pilares da nossa fé, isso não se discute. Vamos em frente? Cremos também, como foi falado na semana passada, na pecaminosidade do homem que o destituiu da glória de Deus, e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo é que o pode restaurar a Deus. Então, muito bem, o homem, todo, conforme diz Romanos, capítulo 3, versículo 23, que é o texto áureo desse ponto aí, não há nenhum que seja perfeito, todos pecaram, a palavra é bem clara, todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. E que somente o arrependimento e a fé na obra de Jesus Cristo, na obra redentora do Senhor. Então nós cremos, tá certo, no sacrifício de Cristo. Se você crê, não precisa pagar, não precisa andar de joelho, não precisa fazer promessa, mas crendo e o Senhor sabe, aquele que crê recebe verdadeiramente o Espírito Santo, aquele que crê recebe uma nova natureza e faz parte do plano de salvação do Senhor, recebe a cobertura do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais um? Acho que a gente parou aí na semana passada. Na necessidade absoluta do novo nascimento pela fé em Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da Palavra de Deus, para tornar o homem digno do reino dos céus. Então a gente tem que nascer de novo, nascer espiritualmente, através da presença do Espírito Santo em nós. É Ele que nos regenera, é Ele que nos traz esse novo nascimento. Então, João capítulo 3, de 3 a 8, exemplifica isso com as próprias palavras do Senhor. E pelo poder atuante do Espírito Santo, obviamente, e da palavra de Deus, para tornar o homem digno, que nos ensina o caminho. A gente chegou a falar isso aqui semana passada, irmãos? Sim. No perdão dos pecados, acho que chegou assim. No perdão dos pecados, na salvação presente e perfeita, e na eterna justificação da alma, recebidos gratuitamente de Deus pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor. Então, primeiro caso, na pecaminosidade do homem, e agora nós cremos também no perdão dos pecados, que vai refletir a salvação, através justamente do sacrifício de Jesus Cristo. Não abrimos mão disso, e é isso, na verdade, que é bíblico, e tem vários versículos aqui abaixo, que nós nos baseamos. Tem muitos outros,
apenas algumas poucas referências aqui embaixo. E esse aqui a gente chegou a falar no batismo também. Falamos também. No batismo bíblico efetuado por imersão do corpo inteiro, uma só vez em águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo. E a gente até apontou o texto de Mateus 28:19 como a regra para esse batismo. A gente fez a comparação com algumas seitas que fazem de uma forma não por imersão e não uma vez só, porque agora virou uma prática fazer vários batismos, né, sendo que a Bíblia nos ensina uma vez só, é um só batismo, né, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá certo? Então, esse batismo é o que confirma a estadia do crente no corpo de Cristo, é a entrada e a comunhão do crente no corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Muito bem. Na necessidade e na possibilidade que temos de viver vida santa, mediante a obra expiatória e redentora de Jesus Cristo no Calvário, através do poder regenerador, inspirador e santificador do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas do poder de Cristo. Então, muito bem. Agora entra a questão do Espírito Santo com 3 itens: com o poder regenerador, né? Ou seja, a pessoa ela é um degenerado, é uma pessoa mau caráter, que tem vícios, é uma pessoa para o mundo perdida, mas é aí que entra o poder de Deus. Irmãos, é aí que justamente o sobrenatural acontece. Porque filosofias não conseguem trazer uma nova natureza para o homem. Não muda a natureza. É só o Espírito Santo que transforma. E é isso. Louvado seja Deus. Quem provou disso, entende justamente do que nós estamos falando. É esse poder regenerador, né, que liberta. Inspirador, a inspiração do Espírito Santo, ele demonstra muitas coisas. Pessoas sendo guiadas pelo Espírito Santo, sendo usadas pelo Espírito Santo. Podemos incluir aí, inclusive, dons concedidos através do Espírito Santo, esse é o poder, tá certo? E a questão da santificação também, que é a limpeza absoluta, né, da pessoa, separando ela de tudo quanto é ruim, de tudo quanto é mundano, de tudo quanto é profano, tudo aquilo quanto que desagrada a Deus. Com essa nova natureza, a pessoa ela consegue abrir mão e ela consegue repudiar todas estas coisas, porque agora ela simplesmente não deseja mais isso, ela deseja uma santificação. Louvado seja Deus por aquela pessoa que alcança a presença do Espírito Santo em sua vida. Louvado seja Deus. Mas a questão, e quando a pessoa pecar? Irmãos, todos pecam. Mas o Espírito Santo, né, não sendo o pecado para a morte, né, não sendo aquele pecado imperdoável, aquele que não tem mais perdão, que é o pecado contra o próprio, a blasfêmia contra o próprio Espírito Santo, porque aí ele se retira da pessoa, e aí não tem mais como a pessoa se arrepender, não tem mais como a pessoa se regenerar, não tem mais, porque o Espírito Santo se retirou. E aí, irmãos, a pessoa ela vai ficar completamente possessa, essa é a verdade. É uma questão muito complicada. Então, assim, aí seria uma fatalidade terrível. Mas enquanto há vida, há esperança, busque, se arrependa, e o Espírito Santo ele restaura e ele vai trabalhar para que todos, né, cheguem a um patamar de santificação. Isso é um processo que ocorre na vida de todos. A regeneração, né, esse poder inspirador, e a santificação do Espírito Santo, que nos capacita a viver como os fiéis testemunhas do poder de Cristo, ou seja, capacita para a obra do Senhor. Em frente. Aí, acho que a gente parou aí. Acho que esse aí a gente não chegou a falar, né, pastor Ricardo?
parou naquele ponto lá, na semana passada. Agora esse ponto aqui realmente é um item novo para a gente discutir. Muito bem, temos aí uma horinha. No batismo bíblico, então nós cremos também, meus irmãos, no batismo bíblico com o Espírito Santo, que nos é dado por Deus mediante a intercessão de Cristo, com a evidência inicial de falar em outras línguas, conforme a sua vontade. Acho que a gente chegou a falar, lembrei, porque aí a gente lembrou que Paulo lembrou de Coríntios 14, lembramos que algumas seitas aí estão usando vídeos, YouTube, para deturbar, para ir contra os pentecostais, para falar que tudo isso é obra maligna, falando que o falar em línguas é uma coisa diabólica, né? E lá em 1 Coríntios 14, versículo 28, 29 e 30, está escrito lá: não proibais o falar em língua. E Paulo escreve aquilo lá 20 anos depois, pelo menos 20 anos depois, né, do Pentecoste, né, em Atos 1:5, Atos 2:4, todo esse trecho aqui, onde tem essas passagens simbólicas em Atos, onde existe o derramamento, pessoas sendo batizadas. Paulo ensina aos coríntios uma disciplina quanto aos dons, ensina sobre os dons, e fala sobre o dom de línguas e a glossolalia e a interpretação, e fala sobre todos os dons como uma atualidade 20 anos depois. E existem alguns que falam: não, foi só para aquele momento, para uma inauguração de uma era. Não, irmãos, vivemos isso hoje, é real, e simplesmente as pessoas que não creem nisso deixam de viver o melhor do Evangelho, deixam de viver a melhor parte do Evangelho. Mas a pessoa que não crê no batismo com o Espírito Santo, ela vai perder a salvação? Não vai perder a salvação, né? Porque o Espírito Santo está na pessoa, né? Essa questão é um revestimento de poder. Isso também foi falado na semana passada. O batismo no Espírito Santo que nós estamos falando aqui, igual houve em Atos, né, sobre os apóstolos, é o revestimento de poder. Veja que em João, capítulo 20, Jesus já tinha soprado sobre eles o Espírito Santo. Eles já tinham o Espírito Santo. Aqui eles receberam um revestimento de poder em Atos 2. Então eles não receberam o Espírito Santo em Atos 2, eles já tinham. Isso é muito claro e é bíblico. E ocorre exatamente igual nos dias de hoje. O Senhor é o mesmo e continua o mesmo. Tudo que se pratica hoje se faz com base bíblica, que nós vivemos a palavra, tá certo? Então, para que ninguém tenha dúvida quanto a estas coisas. Amém? Alguma pergunta, irmãos? São assuntos delicados. Alguma pergunta? Vamos em frente? Muito bem. Cremos na atualidade dos dons espirituais. Na verdade, até completa o outro item, né? Na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à igreja para a sua edificação, conforme a sua soberana vontade. E aí o texto clássico, né, de 1 Coríntios 12, onde Paulo ele faz uma dissertação ali sobre todos os dons. Agora veja, qual é a razão principal dos dons? Qual que é a razão principal? Qual que é o motivo principal? A edificação da igreja, sem dúvida, sem dúvida. Tá? Por que eu quis enfatizar isso? Porque é muito claro que existem pessoas que utilizam isso para fazer marketing hoje em dia, para fazer marketing, para chamar atenção, para querer chamar atenção primeiramente sobre si, uma questão vaidosa, tá certo? Enquanto que a Bíblia nos ensina que nós devemos diminuir e crescer na presença do Senhor em nós. E aí muda o foco do Evangelho para um destaque pessoal, para uma arrecadação financeira,
para algo um pouco distorcido do Evangelho, né, com uma centralização em figuras humanas que detêm esse poder, né, e que muitas vezes regem esses ministérios. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Hoje nós temos várias igrejas que elas são absolutamente conhecidas e conduzidas pelos seus líderes. Não é uma igreja que é conhecida pela doutrina, não é uma igreja que é conhecida por ser correta, por ser ética. Olha, aquela igreja ali é uma igreja boa, é uma igreja correta, é uma igreja ética. Vá naquela igreja, sirva aquela instituição, porque ela vai te levar ao caminho celestial, vai te levar à salvação, né? Mas quem é o pastor? Não importa quem é o pastor. Importa que lá é um lugar sério e vai te conduzir à salvação, certo? Agora, outros lugares não. Ali é a igreja do fulano de tal, procura-se aquilo e a propaganda é ali, é o homem de Deus, é a mulher de Deus, e na rádio o homem de Deus vai estar te esperando, a mulher de Deus vai estar te esperando, vai orar por você e você vai ser curado. É isso que a gente encontra hoje em dia, sabe? Me perdoe se o meu ponto de vista é errado, sabe? Creio nos dons, creio que Deus tem muito, muito a fazer, como tem feito em nosso meio, louvado seja Deus, mas é necessário um cuidado em relação a isso, é necessário um cuidado, certo? Louvado seja Deus. Agora, há muitos dons, e muitos deles exigem também um cuidado especial para a igreja. Veja que na atualidade o inimigo se aproveita de sinais, e quem disse que o inimigo não pode imitar as coisas de Deus? Entende o perigo? Entende o perigo do inimigo entrar na igreja e se fazer passar, né, por algo santo? É por isso que entre os dons há um muito importante, que é o discernimento de espírito. Discernimento de espírito. E é fundamental, tá? Para a saúde de uma igreja, para que a igreja tenha uma liderança competente, que possa enxergar e que possa, né, cortar qualquer raiz de manifestação maligna. É muito importante essa questão, irmãos. A partir do início, irmãos, de que se inicia por uma doutrina sã. Quando a igreja tem uma doutrina correta, uma palavra sã, tudo que é pregado é bíblico, não há ilusões, não há outros focos, né, outras intenções da pregação e do que está sendo ali trazido nos altares. Isso é bom. Há liberdade para o Espírito Santo quando acontece isso, tá? E o inimigo se enfurece. E quando o inimigo se enfurece, ele vai fazer de tudo para destruir isso que é de Deus. Então é aí, irmãos, que Deus, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E é nesse momento em que Deus ele começa a revestir a sua igreja, sabe? De toda sorte, né? Com revelações, com sinais, com curas, né? Olha, é só vivendo isso, é só quem está na presença de Deus que entende isso, né? E a gente simplesmente sai maravilhado, e a gente não pode perder isso, meus irmãos. Nós estamos em tempos que é extremamente necessário a busca dos dons espirituais. É extremamente necessário. Então, a recomendação é, se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, busque, né? Eu tenho na nossa caminhada, né, já 26 anos que nós estamos no Evangelho. Eu lembro de uma ocasião que um senhor de 91 anos foi batizado com o Espírito Santo. Qual o propósito de Deus? Eu não sei. Mas, ou seja, para Deus não há limitação. Não há limitação. Se Deus quer renovar e usar uma pessoa com 91 anos,
Para Deus não é impossível. Aquele senhorzinho lá, ele podia estar velho e abatido no seu corpo físico, mas a sua alma era de um jovem. Aquilo ali era um guerreiro, completamente renovado, mais do que muita gente, né, que se encontra na igreja, né, e que está morto espiritualmente, irmãos. Já pensou uma coisa dessa? Então, é fato de que muitas pessoas querem fazer algo para Deus, o serviço cristão. Então as pessoas procuram a igreja, e quantas que não nos procuram? Pastor, eu quero fazer alguma coisa, me encaixe em algum departamento, eu quero fazer alguma coisa. Tá. Vamos orando, irmãos, que Deus vai encaixando. As pessoas têm vontade, é óbvio, e é bom. Louvado seja Deus que a pessoa tem vontade de fazer alguma coisa. Mas muitas vezes a gente quer fazer alguma tarefa que não é espiritual dentro da igreja. São importantes as tarefas que não são espirituais, porque tudo faz parte da organização do corpo de Cristo. E é tudo necessário para o bem também, né, dos irmãos e das irmãs que fazem parte do corpo de Cristo. Nada. Uma pessoa que vai no chão da igreja, irmãos, é muito importante para Deus. Está fazendo a obra de Deus. Então nada é desprezado. Mas em primeiro lugar, né, não, porque eu cuido do departamento de música. Então o meu foco vai ser cuidar do departamento. Eu estou colocando um exemplo. Eu fico lá me dedicando tanto à música que esqueço da minha área espiritual, do meu particular espiritual. Não, ao contrário, é muito mais importante eu ter o meu particular com Deus, eu estar renovado, eu buscar o batismo, buscar os dons. Obviamente que é importante eu cuidar do departamento, que foi uma obra que Deus colocou em minha mão. Mas, irmão, se eu morrer espiritualmente, de que importa eu cuidar do departamento? Se eu vou perder a minha alma, vou perder a minha salvação, vou me desviar, entende? Então, nos nossos dias, irmãos, dias de grande batalha espiritual, eu entendo e eu recomendo e eu digo que, olha, aqueles que vão continuar na batalha, aqueles que vão sobreviver espiritualmente, são aqueles que vão ser revestidos, são aqueles que buscam, são aqueles que não desistem de buscar o Senhor, sabe? E que perseveram buscando a verdade e que são sensíveis ao Espírito Santo. E que Deus permita que todos esses sejam revestidos, né, com esse batismo no Espírito Santo, que recebam dons. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Alguma dúvida, irmãos? Alguma dúvida? Podemos seguir? Vamos lá. Obrigado. Então, outros pontos delicados aqui que cercam a questão das doutrinas, aí em relação aos últimos tempos, em relação à vinda de Cristo. O pastor Ricardo, certo? Tem alguns detalhes importantes aí que não pode acrescentar. Tá? Nós cremos na segunda vinda pré-milenial, ou seja, antes do milênio. Ou seja, antes do milênio, então, o Senhor voltará a segunda vez. Em duas fases distintas. Na primeira, invisível ao mundo para arrebatar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja fiel da terra, antes da grande tribulação. E aí abre-se esse período da grande tribulação, a igreja foi arrebatada, estará nas bodas do Cordeiro, como um cordeiro, tá certo? Aqui 7 anos de tribulação, é a 70ª semana de Daniel, onde o relógio cronológico de Israel parou, porque Israel rejeitou o Messias, Israel foi disperso. Agora nos últimos tempos, Israel voltou a se formar e estamos nos últimos tempos realmente confirmado pela palavra e pela cronologia das igrejas. Então, esse é o tempo que a igreja vive, às vésperas do arrebatamento nós estamos. Antes da grande tribulação, então, o arrebatamento. E na segunda fase,
visível e corporal, com sua igreja glorificada para reinar sobre o mundo durante 2000, para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. Tá certo, irmãos? Então, há o arrebatamento, conforme diz em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. Esse é o texto básico aqui. 1 Tessalonicenses 4, todos esses versículos aqui, onde os mortos primeiros vão ser ressuscitados, encontraremos com o Senhor nos ares, depois nós que estivermos vivos, se estivermos vivos, encontraremos com o Senhor nos ares e estaremos com Ele. Louvado seja Deus. E em 1 Coríntios 15, 52, está aqui relacionado também. 1 Coríntios 15, que será num abrir e fechar de olhos. Paulo, em duas cartas distintas, ele confirma esse momento. Louvado seja Deus. Ou seja, vai ser invisível para o mundo, porque vai ser num abrir e fechar de olhos. Simples assim. Tá certo? E na segunda, aí sim, vai descer para pisar os inimigos com seus santos e anjos, tá? Descrito em Apocalipse 20, Zacarias 14, Judas 14, outras passagens que descrevem a segunda parte, visível e corporal, com a igreja glorificada. Certo? Então, a igreja, cremos, biblicamente comprovado, a igreja não participará da tribulação. A igreja não participará da tribulação. E aí entram outras várias questões. Quer vir falar alguma coisa, pastor Ricardo, de complemento? Pode vir se chegando aqui. Tá? Existem outras várias questões. Vai haver salvação. E quem não subir? Quem é que vai subir? Quem é que não? Porque alguns não vão ser arrebatados, todos vão ser arrebatados. Não, somente quem estiver correto, quem estiver em pecado, não vai. Não tem como. Se não tiver imperfeição, não estiver buscando, não tiver interesse, a pessoa está empurrando a vida espiritual com a barriga, sabe? Fez do servir a Deus apenas uma rotina, não tem prazer em servir a Deus, é apenas de fachada. Como que vai ser arrebatado? Não tem compromisso com Deus. É sério isso, é muito sério, sabe? Vai ficar na tribulação. A salvação, não pode receber o sinal da besta, que vai ser quando o anticristo se levantar, 2 Tessalonicenses 2, que fala sobre o levante do anticristo, e aí simplesmente Apocalipse 13 não vai poder receber o sinal, que vai ser o controle total, rico, pobre, não vai ter negócio, não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder trabalhar, não vai poder fazer nada sem esse sinal, vai ser o controle total. E quem se levantar contra esse sistema vai ser morto pelo sistema, vai ser perseguido e morto pelo sistema. É importante crer nesse momento. E é importante estar preparado para a primeira ressurreição. Sobre esses não há o dano da segunda morte. É o que a palavra fala. Tá certo? Agora, para quem ficar na tribulação, vai ter que pagar com a vida. São os mártires. Por quê? Porque não foram arrebatados, não estavam preparados. Pode ser quem? Qualquer um de nós. Um vacilo, uma bobagem. Qualquer um de nós, irmãos. Não é porque tem uma carteirinha de pastor, porque tem uma carteirinha de evangelista, porque eu sou uma missionária, porque eu sou uma diaconisa, porque eu sou o líder da banda. Não. Errou, vacilou. O novo convertido sobe e o crente que está 30 anos na igreja por um vacilo fica. Os irmãos estão entendendo isso que eu estou falando? Não. É sério isso. É muito sério isso. Vem cá. Para os irmãos que estão assistindo acompanharem também. Aí eu tomo uma aguinha. Pastor Ricardo, irmãos, que estão nos assistindo. Pastor, irmãos, os irmãos que estão aqui na sede, os irmãos que estão nos assistindo pelo Facebook. Irmãos, duas coisas que eu gostaria de citar a respeito da doutrina da escatologia. O pastor Sérgio já citou um ponto em que nós somos muito combatidos,
que é o ponto a respeito dos dons espirituais. Há muita chacota, há muito descrédito, né? Existem pastores, né, influenciados por célebres pastores americanos que tratam o pentecostalismo, não o neopentecostalismo, mas o pentecostalismo, aquele pentecostalismo da primeira geração, da Azusa, como algo absolutamente contrário às Escrituras. Eles colocam, né, no mesmo balaio de gatos, né, todos os erros do movimento neopentecostal, e o pentecostalismo é muito combatido. Outro problema que nós temos é na defesa da doutrina escatológica, que está sendo citada, do arrebatamento pré-milenial. Ou seja, nós cremos que antes que se inicie a grande tribulação, período de 7 anos, Jesus Cristo ele virá e arrebatará a sua igreja. 2 pontos a respeito disso. Primeiro, existem muitos vídeos no YouTube que citam 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 3, para combater a doutrina da volta de Jesus antes da grande tribulação. 2 Tessalonicenses 2,3 diz o seguinte: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. Se você for ler isoladamente este versículo, dá a impressão que primeiro o anticristo se manifesta, né, para depois ocorrer a vinda do Senhor. Ocorre que, quando nós entendemos que Jesus volta, a segunda vinda de Jesus, ela será em 2 faces distintas. Então, 2 Tessalonicenses 2 e 3 trata da segunda fase. Paulo, ele não poderia contradizer-se na Bíblia, na palavra e, sobretudo, na carta enviada à mesma igreja de Tessalônica. Porque é claro que em 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 em diante, o que está afirmando? Que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, antes que aconteça a manifestação do anticristo. Isso é confirmado não só pelo texto isolado de 1 Tessalonicenses 4, do 13 em diante, mas por todos esses versículos que os irmãos podem acompanhar no quadro. No caso do texto de 2 Tessalonicenses 2, 3, trata-se da volta visível de Cristo. Trata-se do período em que Cristo volta, né, para reinar no milênio. Então, 1 Tessalonicenses fala que Jesus vem arrebatar a igreja na primeira fase. É a primeira fase do seu retorno. Ele volta de forma invisível. E em 2 Tessalonicenses 2, 3, o anticristo já se manifestou, porque nós estamos no final do período da grande tribulação, nós estamos no final do período de 7 anos. Então, o anticristo já se manifesta, e aí Cristo volta, né? Há uma alusão nisso no texto de Zacarias 14:5, né? De forma visível para toda a humanidade, no Monte das Oliveiras, de fronte do Monte do Templo em Jerusalém, né? Para salvar os judeus e para estabelecer o seu reino milenial. Muitos têm afirmado que o fato de nós afirmarmos que Jesus Cristo volta e nós aguardamos a volta do Senhor Jesus, né, é algo assim que não está colocado de forma clara na Bíblia. Está colocado de forma clara na Bíblia. Assim como a questão dos dons espirituais. Essa geração, as gerações que começaram a rever essas doutrinas, elas não são culpadas se por 2000 anos a igreja negligenciou a questão dos dons espirituais e da mesma forma negligenciou a questão da volta de Cristo. Quando nós aguardamos Cristo, quando nós temos essa esperança que a qualquer momento Jesus Cristo pode voltar, nós nos santificamos, nós nos separamos, nós nos preparamos porque o Rei está voltando. Se nós queremos que simplesmente primeiro há de se manifestar o anticristo, para que depois Jesus volte e arrebate a sua igreja, nós temos a tendência a diminuir ou a negligenciar a nossa santificação, porque nós estamos aguardando uma piora, nós estamos aguardando um sinal. O único sinal que biblicamente a igreja aguarda é que Jesus volta. Não sabemos quando, mas que esta é a esperança, ela deve ser aguardada para todas as gerações. Ele vai voltar, ele vai arrebatar a sua igreja, o juízo de Deus vai ser derramado nos 7 anos da grande tribulação, e nós estaremos com Cristo nos ares.
Ao final do período de 7 anos, nós voltaremos com Jesus, porque a igreja já está com Cristo nos céus. Jesus volta no final deste período de 7 anos e nós estaremos reinando com Cristo no milênio, no período em que o Senhor reinará de forma visível sobre toda a terra e sobre toda a humanidade. Amém? Só um entendimento raso. Na primeira vinda de Cristo, então, essa vida invisível é somente um arrebatamento. Nessa primeira fase da segunda vinda, Jesus Cristo ele virá de forma invisível ao mundo, porque ele só levará a igreja fiel. Na segunda fase, Jesus Cristo retorna com a igreja de forma visível para toda a humanidade. Então, o que nós estamos, a vinda de Cristo, nós estamos Aguardando o arrebatamento. o arrebatamento, a parousia. Porque muitas das pregações não dá muito a entender, essa explicação. Né? Nós estamos esperando a vinda de Cristo. Então, o que dá a entender na maioria das pregações é que nós estamos esperando realmente vê-lo voltando em glória. Mas na realidade, então, a primeira vinda de Cristo é ser invisível, que é a arrebatação da igreja. Na realidade, quando a igreja fala da volta de Cristo, como existem várias escatologias, existem aqueles que creem, como nós cremos, que a nossa doutrina é pré-milenial, que Jesus ele vem antes da grande tribulação. Existem aqueles que creem que Jesus Cristo ele leva a igreja no meio da grande tribulação, são os midi-tribulacionistas. Como a grande tribulação é um período de 7 anos, e na primeira parte, são 3 anos e meio, que o anticristo faz uma aliança com Israel, e serão tempos de paz, então muitos creem que a igreja ela será retirada no meio deste período. E outros creem que não haverá absolutamente a volta de Cristo, que ela só se dará após todas estas coisas, já no juízo final. Então, quando nós ouvimos pregações a respeito da volta de Cristo, todo cristão aguarda a volta de Cristo. A questão é saber qual raiz escatológica, né, que nós miramos a volta de Cristo. No nosso caso, é uma das doutrinas distintivas do pentecostalismo clássico das Assembleias de Deus. Nós cremos no arrebatamento da igreja antes dos 7 anos da grande tribulação. Não, eu entendi, só que mesmo dentro das pregações, dentro das assembleias, a que dá a entender que nós vamos, eu particularmente agora, aprofundando mais no ensinamento, eu tive uma visão melhor, eu entendi o ponto de vista do primeiro arrebatamento. Mas quando você prega, nós estamos esperando a volta de Cristo, nós estamos esperando a volta de Cristo, no nosso imaginário, que ele vai aparecer, ele vai vir. Então, quer dizer, nós estamos esperando o quê? Que nós sejamos preparados para o arrebatamento. Que é a primeira ressurreição. Quando Cristo vier na segunda vinda, a primeira vinda já houve. Ele já veio aqui, ficou 3 anos, ficou 33 anos conosco, morreu, ressuscitou e foi para os céus. A segunda vinda, nós aguardamos na realidade a primeira fase, né? Que ele voltará para arrebatar a sua igreja. Nós aguardamos a primeira manifestação, ao tocar da trombeta, nós subiremos se nós estivermos vivos. Se nós já morrermos quando houver o arrebatamento, então nós teremos o nosso corpo ressuscitado, transformado e também subiremos e estaremos com Cristo na glória, na igreja triunfante. Amém, irmãos? Obrigado, pastor. Fique por perto aqui. Amém? Tanto que, completando um pouquinho o que o pastor Ricardo estava falando agora, no Evangelho existe também o fator surpresa. Se for o pensamento meso-tribulacionista ou pós-tribulacionista, onde está o fator surpresa? Não existe, sabe? Porque diz que a vinda do Senhor vai ser da mesma forma do que aquele pai de família que guarda a sua casa, porque não sabe a hora que o ladrão vai vir, né, para levar, então ele toma todo cuidado, preparando para qualquer hora. É assim, e é bíblico. Então está muito clara essa questão aí. Então, isso é tão importante porque determina o modo da pessoa viver. Se eu não estou me preparando para o arrebatamento, se eu não creio no arrebatamento, eu não preciso me santificar. Eu vou levando.
estou vivendo, estou aproveitando, estou fazendo o que dá para fazer, estou tentando fazer o meu melhor, hoje não dá, amanhã não dá, o que eu puder eu faço. É diferente daquela pessoa que se entrega a Deus, porque sabe que nosso tempo é curto, e que podemos viver o melhor agora, e que o nosso tempo é agora, e temos pressa. Entende? A mudança de forma de vida, isso é tudo, é muito importante. Por que o inimigo quer combater justamente esse ponto? Por causa disso. Quer levar as pessoas para o esfriamento, né? Para facilidade, né? Para frieza, para o comodismo. Agora, tudo que está sendo falado, bíblico, base bíblica, não tira. Nem se acrescenta um tiro, nem tira. Eu sempre, por falar de Jesus virar como ladrão, uma polícia fechar de drogas. Então, eu sempre crio um arrebatamento. Isso não poder aprender mais. Só reforçando. Eu sempre crio um arrebatamento. Então, arrebatamento é uma coisa que não tenho dúvida sobre isso. Mas eu imaginava que seria o arrebatamento logo após a vida. Houve arrebatamento. E logo após viria a vida de Cristo. Aqui, ó. Aqui está bem claro. 1 Coríntios 51. Aí vai tirar todas as dúvidas. Certo? Está bem claro. Semana profética, né? Está ligado com Daniel, semana profética. Exatamente. É o intervalo da semana. Exatamente. O relógio parou. Ficou pendente aqui, e depois para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. Vindo depois o milênio. Aí você pega passagens de Isaías, de Jeremias, vai ser fantástico, como é profético, né? Toda essa questão milenial, principalmente Isaías. Tem muitas passagens, Isaías 11 fala bastante, detalhes de como será esse milênio, e obviamente em Apocalipse, tá certo? Dentro dessa questão aqui, irmãos, os irmãos querem levantar mais algum ponto? Amém? Vamos em frente? Pastor, é como se... Quem fala? Eu. É como se os crentes hoje, numa visão mais concreta, se nós não precisamos esperar a vinda de Jesus, e sim o arrebatamento. Nós não esperamos ver Jesus nessa terra aqui. A gente vai encontrar com Ele nos ares. Aqui, ó, 1 Tessalonicenses 4. Vamos encontrar com Ele nos ares. Com isso, então, a igreja hoje, ela não tem que ficar esperando a volta de Jesus, mas sim o arrebatamento da igreja. Porque se a gente, e aí é o pensamento, se eu for esperar Jesus lá, quando Jesus voltar, então vai dizer que eu vou ver as coisas acontecer, então eu vou me santificar depois. Só que a morte, ela vem a qualquer momento. Exatamente. Não escapa até da questão da morte particular. Mas outra coisa que corrobora com tudo isso é a presença do Espírito Santo se manifestando na igreja. O Espírito Santo manifesta e usa vasos sempre para relembrar que o Senhor está próximo. Usando profecias, usando profetas para a igreja, né, se preparar, para a igreja, né, ficar alerta, para a igreja se santificar, porque a vinda do Senhor está próxima. O Espírito Santo avisa. E Ele tem falado e tem avisado, sabe? Então, não precisa se buscar em teorias. O Senhor está falando, é diferente. Uma igreja que há liberdade, onde o Espírito Santo fala com a sua igreja. É isso que é o melhor do Evangelho. Isso que não pode se abrir mão hoje em dia, irmãos. Sabe? E justamente eu volto àquele primeiro versículo que eu li para os irmãos aqui, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Que não haja dissensões entre vós, mas sejam todos de um mesmo parecer. Não dá.
Sabe? E é triste, irmãos, eu fico triste porque a gente tinha um ótimo obreiro aqui na igreja, um moço que a gente amava muito, ama, né? Independente disso, a gente continua amando, né? E simplesmente, sabe, a gente sabe que por causa de tanto ver vídeo de YouTube e assistir isso e assistir aquilo e ficar atrás de pregação e coisa assim, já não sei mais se Jesus vai vir, não sei mais se a teoria de vocês está certa. Que teoria de vocês? Não, rapaz, é bíblico. Não, mas eu não tenho certeza. Não, o Espírito está falando com a igreja. Não, não. Mas, pastor, a verdade é o seguinte, quando a gente fala sobre o arrebatamento das pessoas que não são crentes, eles não acreditam, eles falam assim, você não acredita na Bíblia? Lógico, mas está na Bíblia. Mas não é tudo que está na Bíblia que se acredita, né? Então, o que a gente vê é que nem só... Acredita parcialmente na Bíblia, né? Nem só no mundo, nem só os índios que não acreditam. Eu vejo que muita gente na igreja também não acredita, fica na dúvida, né? Então, por isso que eu acho que é assim, é difícil acreditar quando não se crê, né? Quando não igual a gente fala do que eu falei, é difícil acreditar quando não se crê, mas na verdade, muita gente não crê mesmo. Não crê, não tem. É o maior dos pecados. A incredulidade é a raiz, né? Porque acha muito assim, poxa, isso aqui eu não tenho provas disso, eu não tenho como acreditar, você não acredita em nada. Exato, agora veja, um lugar onde não há manifestação do Espírito Santo, fica pior ainda para as pessoas crerem, sabe? Não há manifestação do Espírito Santo. Por quê? Porque simplesmente foi podado ali naquilo. É isso que as igrejas estão fazendo, muitas igrejas estão fazendo, que não aceitam o movimento pentecostal, que não aceitam o Pentecostes, estão cortando diretamente os sinais da igreja. Pastor, Sim. eu estava conversando esses dias com uma irmã e ela falou assim para mim. Tenta falar com o microfone para as pessoas ouvirem. Eu estava conversando com uma irmã e ela falou assim para mim que antigamente ela congregava numa igreja que não tinha as manifestações do Espírito Santo. Certo. Que era uma igreja que não tem batismo do Espírito Santo, não tem profecia, não tem revelação, mas em contrapartida não tinha os problemas que nós temos aqui, né? Porque ela falou que lá não tinha confusão, que lá não... Eu falei, então lá é no céu. Eu falei, filha... Aonde tem ser humano, meu amigo? Aí ela me pediu uma explicação. Eu falei, simples. Porque aonde tem o mover de Deus, aonde tem cura, aonde tem revelação, aonde tem o Espírito Santo, o diabo ele vai ficar ao derredor tentando achar uma brecha para usar alguém. E ela começou, é verdade, é mesmo, sabe? Eu comecei a mostrar para ela na Bíblia, para ela entender. Boa resposta. Muito bem. Podemos ir em frente, irmãos? Alguma questão mais ligada a isso? Os irmãos querem acrescentar para agregar? Amém? Temos mais, acho que uns dois pontos. Cremos também. Acho que esse é o último. Cremos. Mais 3. Não, 2 só. Mais 3. Esse mais 2. Tá. Então, cremos que todos comparecerão ante ao tribunal de Cristo para receber a recompensa dos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. Tá. Quem vai? Todos os que forem arrebatados. Tá? Tribunal de Cristo é uma coisa. Tá certo? Para receber a recompensa dos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. Esses são os que serviram a Cristo. Certo? Então, quem morreu na presença de Deus, quem foi levado, quem foi arrebatado na presença de Deus, há de receber galardão. E é bíblico. 2 Coríntios 5, e é bem famoso esse texto, né? Alma de ouro, de prata,
pedras preciosas, passará pelo fogo. Fantástico. Louvado seja Deus. E aí vai madeira, feno, palha, né? Palha vai passar pelo fogo, não vai sobrar absolutamente nada, né? O ouro vai derreter, mas continua ouro, tá certo? E aí, só uma breve meditação. Tudo que se faz, e isso é bom para a gente, para nós nos aperfeiçoarmos. Tudo que a gente faz para Deus tem um peso e um valor. Tudo que a gente faz para as pessoas verem, perde-se o valor. Perde-se o valor. Irmãos, essa é a realidade. Pense muito bem nisso. Pense muito bem. Nós estávamos fazendo uma meditação nesses dias, na escola dominical, se não me engano. A gente estava fazendo uma meditação. Que hoje em dia se usa muito a mídia para se promover em todos os trabalhos. Então, eu vou abraçar, eu vou levar uma roupa para um pobre, vou lá, abraço um mendigo lá e tiro uma selfie com o mendigo e coloco no Facebook e aí recebo dezenas de pessoas, que maravilha, parabéns, Deus abençoe, né? Sai dali, capaz de atropelar mais uma meia dúzia de mendigo lá, mas o importante é que já fez um feliz, não importa os outros, sabe? Então assim, eu diria que é um sacrifício de tolo, sabe? Então a gente precisa tomar muito cuidado para não ser levado por esse jogo de luzes que se fazem em cima do que cada um quer fazer, porque a gente pode se frustrar muito fácil. A frustração vai ser de todos os lados. Por quê? Porque o homem é mestre em não reconhecer, não espere reconhecimento da parte de homens, porque os homens são falhos. Todos nós somos falhos. Então já é uma frustração que a pessoa vai receber. E outra, vai receber outra frustração da parte de Deus também, porque Deus também já não vai receber também. Ou às vezes o camarada reconhece que não fez nada, que está quietinho ali, mas Deus quer honrar, porque Deus honra. Que situação, sabe? Então, muito cuidado, muito cuidado. Tá, a gente faz muitas vezes aqui para nós, aqui dentro, a gente passa fotos aqui dos trabalhos, das congregações, até para dar um retorno para a igreja do que está sendo feito, tá certo? A gente está sempre fazendo propaganda aí fora, para ser engrandecido pelas pessoas, pelos homens, tá certo? Mas a gente mostra o desenvolvimento do trabalho para a igreja ver que está se desenvolvendo, o trabalho está sendo feito com responsabilidade. É isso que a gente tenta mostrar, só para os irmãos também acompanhando, aqueles irmãos que gostam de ofertar, que gostam de investir na obra de Deus. Isso é bom. E é transparência. Então isso é uma coisa. É uma linha muito tênue saber separar isso do que ficar se vangloriando, né, por obras. Os irmãos estão entendendo esse ponto? Tá? Por quê? Porque todos vão receber, todos vão comparecer ante o tribunal de Cristo. E aí é pessoal. Mas o meu pastor não tem nada a ver com o seu pastor, é você e Deus. O que você fez para Deus? Para quantas almas você pregou? Para quantas almas você expressou a sua alegria da salvação, que Cristo salva, que Cristo cura, que Cristo leva para o céu? É simples assim, é simples assim. É simples. Não tem muita coisa, sabe? Então, está dado o recado. Vamos em frente. Cremos também no juízo vindouro. Cremos lá, aquele lá era o juízo para os que são crentes. Agora, para o juízo vindouro, que justificará os fiéis e condenará os infiéis. Aí nós já estamos lá em Apocalipse 20. Né? Isso aí é lá no trono branco, lá no final, aonde realmente vai ter a separação. Tá certo? Agora deixa eu só ler o último, acho que esse é o último, né?
Ah, não, aí já é o galardão, né? Volta lá. E aqui nesse ponto aqui, é onde vai ser aberto os livros da vida, né? E ali diz a palavra, foram abertos os livros e ali aquele que foi encontrado o seu nome escrito, aquele lá, ele não foi condenado. Mas os outros, né, foram lançados no lago de fogo e enxofre para um sofrimento eterno. Irmãos, sabe, eu não colocaria em dúvida isso. Há um grande risco de você passar uma eternidade no inferno, sabe? Por causa de uma pergunta boba. Será que vai acontecer? Será que é verdade? Esse será pode te custar muito, mas muito caro. Muito caro mesmo. Então, olha, mesmo que seja algo assim, que a mente não possa produzir, imaginar tal coisa, porque depois desse julgamento que vai fazer justamente essa separação, que é onde depois vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis e de tristeza e tormento para os infiéis. João, né, lá em Apocalipse, ele ainda vê uma nova Jerusalém vindo do céu. Ele consegue enxergar uma nova dimensão espiritual para a qual o Senhor ainda nos levará. Sabe? O simples fato de que o será, ou eu não consigo imaginar isso, ou da forma que se simplificam as coisas e se tornam contos de fada, coisas profundas e espirituais, do tipo, lá no céu não vai ter graça, o que eu vou fazer lá no céu? Eu não vou ter o que fazer lá no céu. Todo mundo já ouviu essas besteirinhas assim, sabe? Eu vou ficar pulando de nuvem em nuvem, umas coisas assim. Irmãos, a nossa mente, irmãos, simplesmente não dá para alcançar o estágio que nós estaremos, sabe? Com uma consciência completa de todas as coisas, diante do Criador ilimitado. E a palavra diz que assim como Ele o veremos. Irmãos, sabe? Eu creio que assim será uma dimensão tão especial, algo tão maravilhoso, irmãos, que dá vontade de simplesmente largar tudo aqui e ir para lá agora, de viver isso agora, de esse sofrimento e essa preocupação. E mesmo que há coisas boas para serem feitas aqui, mesmo que há sonhos e projetos aqui, irmãos, é tudo coisa passageira. É tudo coisa que muitas vezes são fruto da nossa própria vaidade. Sabe? Quantas vezes na minha vida, eu quero comprar um carro assim, vou lá, compro o carro, passou 2 meses, esse carro aí, achei que era bom, uma porcaria, sabe? Você demorou anos para comprar aquele carro, depois vai demorar anos para pagar aquele carro, e rapidamente você se desilude com aquele carro, e ele fica velho, e ele sai caro, né? E você bate, e ele estraga. Então, as pessoas estão trocando o passageiro pelo eterno, o eterno pelo passageiro, né? Estão trocando as coisas materiais, as espirituais pelas materiais. Irmãos, vamos pesar na balança exatamente o que interessa para a nossa vida, sabe? Birra, birrinha entre irmãos, sabe? Coisas dentro da igreja boba, pequena, sabe? Que limita o poder do Espírito Santo. Porque eu não gosto do jeito, porque eu falo um negócio que eu não magoei, porque eu não concordo com tal pessoa. Elimina isso, esquece isso, passa por cima disso, né? Usa uma nobreza espiritual, esteja acima dessas questões, né? O importante é adorar, sabe? É estar abraçado, é fazer junto, dar fruto. Pastor, isso aí. Pois não, por favor, o que foi? Isso. Cadê o microfone? É o repórter.
me provi de tudo, eu não me privei de nada, eu bebi, eu curti a vida. Não nessas palavras ele falou, mas ele quis dizer isso. Só que chegou um momento que ele falou. Construiu tudo que ele queria construir, fez palácio. tudo, teve riquezas, teve prata, ouro, servos. Nada do que o meu pensamento quis, eu poupei de fazer. No Ele final falou, ele falou, olha, o fim de tudo isso, vamos temer a Deus, né? É o temor a Deus. vaidade. Vaidade. Muito bem, irmãos. Veja que assim, não dá. São pontos assim justamente que indiscutíveis. Sabe? Alguém gostaria de colocar algumas coisas? Gostaria de fazer alguma questão relativa a isso? Na semana que vem, a gente tem dia 7 de setembro, na sexta-feira. A gente vai anunciar direitinho se a gente vai fazer a palestra sobre música e louvor ou a gente vai fazer um culto especial. Está em aberto ainda. Aí a gente anuncia até domingo. Eu queria falar uma coisa. Pois não. Nessa questão do que o pastor falou da condenação, né, do inferno para a eternidade, a gente também é uma das coisas que a gente às vezes fala para alguma pessoa e a pessoa fica, fica questionando, assim, fica divergida, dizendo o seguinte: mas Deus não é misericordioso? Onde é que vai estar a misericórdia de Deus nesse momento de que vai condenar no inferno, de enxofre e tal, por eternidade? Onde é que está a misericórdia de Deus? Então, essa pergunta sempre as pessoas acabam falando de um jeito ou de outro, mas esse é o que se pergunta realmente. Por isso que fala que as pessoas dizem, será que vai ser? Então, com base na retórica de que Deus é misericordioso e que também vai ter misericórdia. Então, assim, se essas pessoas fossem destruídas de vez, já é ruim. Agora, ficar no inferno, no lado de enxofre pela eternidade, é pior ainda, né? Com certeza. Deus, deixa eu só responder. Deus é amor, que é bíblico também, mas Deus é justiça. E se ele não cumprir a justiça dele, ele também está indo contra a própria palavra. Então, assim, a própria santidade de Deus, nenhum pecador pode se aproximar de Deus por causa da sua santidade. Seríamos destruídos. Por isso que nenhum homem pode ver a Deus. Porque somos carnais, porque somos falhos, porque estamos na carne e temos pecado sobre nós. Nós somos indignos de estar face a face com Deus. O reflexo da santidade de Deus talvez nos consumiria. Então é necessário uma purificação. E só essa purificação é necessária através do Espírito Santo, da fé, do arrependimento, do sangue de Cristo sobre a nossa vida, tá certo? E dessa nova natureza que o Espírito Santo nos traz através da gente de receber o Espírito Santo através dessa fé no sacrifício de Cristo. Então o Espírito Santo vai nos limpando, vai nos fazendo nos separar do pecado, e aí sim a gente vai se tornando digno de se aproximar do Senhor. É um processo. A salvação, ela é muito clara na Bíblia. E normalmente as pessoas que trazem esse tipo de pensamento é a pessoa que não conhece o processo de salvação, é a pessoa que não conhece a Deus, é a pessoa que ela não tem conhecimento. Ela entende que Deus é misericordioso e Deus é amor. E é. Mas tem que entender também que Deus é justiça e um fogo consumidor, diz a palavra. Sabe? E a gente vê os juízos de Deus no Antigo Testamento. Quem lê o Antigo Testamento fica até confuso. Muitas vezes fala, mas parece que é um Deus sanguinário. Porque Deus ele tinha que executar o juízo sobre nações que simplesmente tinham se degenerado completamente. E ele executava o juízo sobre aquelas nações, porque tinham se desviado. Aquele negócio era uma coisa terrível. Sabe? E Deus executava o seu juízo sobre elas. Não havia mais jeito. Agora nós estamos no Novo Testamento. É
pela fé. Não estamos mais no Antigo Testamento, que era pela lei. Então mudou-se a aliança. Agora a aliança é através de Cristo. Então isso faz toda a diferença. Nós somos muito privilegiados, mas muito privilegiados. Era para a gente ter sido morto, esmagado, já perdido há muito tempo. Completa, não tem ninguém que quer mais falar. Não, era só o que eu ia completar. As pessoas, elas são muito parciais, em geral. Então, hoje se difunde muito, né? Se compartilha muito esses versinhos prontos no WhatsApp. Então, as pessoas têm em mente que Deus é misericordioso, Deus cuida, as pessoas usam muito sem saber o que estão falando. Olha, Deus abençoe seu dia. Só que elas não veem que Deus também exige mudança, santificação, renúncia. Então, Deus é misericordioso, para aquele que for fiel aos seus mandamentos. Mas elas difundem só a primeira parte. Não, mas Deus não é um Deus condenador, Deus não é um Deus sanguinário, que criou todo mundo para depois matar e jogar no inferno. Deus é um Deus misericordioso, mas que vai guardar aqueles que forem fiéis. Né? Então, essa parte as pessoas não querem nem ouvir. Não quer, não Então, quer. Aí, às vezes, É a comunidade, é os caminhos fáceis, é a porta larga. Então você crente tem que abrir mão de tudo? Aí eu digo assim, mas qual é a diferença? Se você não se transformar em nada quando se entrega a Deus, quando se entrega a Santo Espírito Santo, qual a sua diferença? Em que você foi separado? Por que você pode dizer que merece algo diferente se você não tem mão de nada? Exato. E aí as pessoas muitas vezes não querem nem ouvir. E uma coisa tão importante, depois o Ricardo vai falar dentro desse tema? Sim, É dentro desse tema? Então, porque eu tenho depois uma outra só questão para encerrar. Puxa, acho que é melhor vocês completarem então. Senão eu vou mudar o assunto. Mas bem rapidinho, mas eu acho que não foi só na época do Velho Testamento. Eu acho que hoje também Deus está agindo bastante. A gente vê que no Oriente, por exemplo, eles vivem constantemente em guerras, em destruição. Eles são acusados de miséria. Eles não estão em Cristo. Então eu acho que não é só naquela época. Nós vivemos hoje. O próprio Brasil está vivendo uma situação desse tipo por conta de muitas coisas. Então acho que também tem a mão de Deus. Consequência do pecado. Por favor, Ricardo, completa, filho. Bem rápido aqui, fazer o seu complemento. Eu vejo muito isso até nas pregações. Eu gosto muito de observar as pregações, como poder ficar respondendo isso. Raramente, pegando um gancho que a irmã falou rapidinho, eu vejo muito isso até na pregação. Eu gosto muito de prestar atenção nas pregações, e raramente você pega um pregador falando do inferno, de condenação. De maldição. Você não vê isso. Eu acho que talvez seja uma coisa até que deveria ter mais colocada na igreja, para a igreja ser despertar. Tudo bem, se fizer domingo a gente prega aqui de condenação. Você não vê ninguém pregando. Vai sair correndo. Você vê pregando e bem, sabe? Mas é difícil, né? Mas é um fato. Isso não pode deixar. Fácil não. A respeito desse assunto, né, sobre o juízo final, sobre o destino da alma, primeiro erro, nós julgarmos a Deus de acordo com os nossos padrões. Então, quando nós questionamos a Deus, dizemos, o Deus misericordioso pode lançar pessoas eternamente ao inferno, nós estamos nos arrogando ao papel de juízes, né, julgando a Deus. A Bíblia diz que só há um Deus, e não sou eu e não é você. Então, os nossos padrões de justiça humana, eles são pálidas sombras, né, diante do conhecimento, da glória, né, e de todo o poder de Deus. Segundo ponto, se prega pouco sobre o inferno, por quê? Porque há uma diluição dessa doutrina do inferno. Na escola dominical desse mês, nós pregamos a respeito da teologia bíblica. E nós dissemos que na teologia liberal, né, a teologia liberal, que foi uma teologia que foi estabelecida entre o final do século XIX e a primeira metade até os anos 20 do século XX, do século passado, ela não cria, por exemplo, nessa questão do juízo final. Ela trabalhava com a questão da apocastastasis. O que é isso? No final, Deus é tão bom que até Satanás vai se salvar. Isso foi uma doutrina, por incrível que pareça, irmãos. Muitos creem que no final, Deus vai acertar as contas com todos. No seguinte sentido, todos serão salvos, até mesmo Satanás. Isso foi uma doutrina que foi refutada, e a
apareceu na igreja com um teólogo chamado Orígenes, no IV século, né? Ele cria também Orígenes na transmigração da alma. A pessoa tinha uma vida antes de entrar nessa existência, no espiritismo, e obviamente foi condenado nos concílios ecumênicos da cristandade. Então há essa questão. Existem dois erros terríveis que a igreja não pode cometer a respeito do destino final. O primeiro é acreditar que por Deus ser bom, todos serão salvos. Não. O amor e a bondade de Deus, elas são compatíveis com a sua santidade e com a sua justiça. Quem quiser fazer uma leitura a respeito desse tema, nós temos um livro excelente na biblioteca, chamado A Cruz de Hitler, de um pastor luterano canadense chamado Erwin Lutzer. E ele diz a seguinte expressão: se eu não crer que Deus é justo, né, ele estava diante dos portões de Auschwitz, um dos piores campos de concentrações, onde morreram centenas de milhares de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Como que Deus pode, né, igualar o perverso, o ímpio com o justo, né, diante da numerosidade dos crimes que foram cometidos, né? Então existem dois erros fundamentais nessa questão. A conta fecha aqui. Após a morte, segue-se, né, não a reconciliação, mas segue-se o juízo. Outro erro terrível, e talvez esse seja o pior, é crer que no final todos os ímpios serão aniquilados. É a doutrina do aniquilacionismo. Ou seja, no final, algumas seitas pregam essa doutrina, né? Se você for bom, você vai para o céu. Se você for ruim, simplesmente você não vai para o inferno. Você vai ser destruído. Ora, aonde que está o julgamento e a justiça de Deus, se após uma vida de perversidade, a pessoa simplesmente será destruída e não mais existirá? Então são dois erros que são heterodoxos, que não fazem parte do escopo de qualquer igreja cristã, e que nós devemos refutar como erro crasso: o aniquilacionismo e a doutrina da salvação universal. A Bíblia fala que vai ter um corpo ignominioso, vai viver em ignomínia. Vergonha. Vergonha. Exatamente, né? É um corpo meio que degenerado, sem glória. Sem glória, sem glória. Dois textos. Isaías 66, quando Isaías fecha o seu livro, ele fala a respeito do inferno. Ele fala que é o local onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Pode conferir o último versículo do capítulo 66 de Isaías. E lá em Apocalipse 20:14, então a morte e o inferno foram lançadas para dentro do lago de fogo. Ou seja, nem a morte e nem o inferno elas vão querer com suas próprias pernas para o lago de fogo e enxofre. É necessário que elas sejam lançadas, de tão terrível que será esse lugar. Obrigado, Deus abençoe. Maravilha. Eu só queria fazer uma última consideração, porque o nosso tempo também já se esgotou. Em relação a tudo que foi falado aqui, veja que todas as doutrinas que são citadas desde a primeira, né, até a última, dizem referentes às questões espirituais. Elas não falam sobre costumes, que é uma coisa que a igreja brasileira está muito enraizada. Está muito enraizada. Veja, não que nós, né, venhamos a desprezar, né, os costumes, de forma alguma. Porque quando você pratica algo para Deus, Ele sempre recebe. E Ele sempre honra quem faz com alegria para Deus, né, e quem se dedica para Deus. Isso é fato. Então a gente sabe de uma postura de vestimentas, a gente sabe de uma postura de comportamento, para que o tipo de vestimenta do crente ele não seja compatível com a do mundo, seja diferenciada com as vestes do mundo. Então isso é uma questão de bom senso e uma questão de agradar a Deus. E isso o Espírito Santo que move em cada um. Sabe? Obviamente, a igreja, ela zela por isso também, instruindo, aconselhando. Mas isso não é uma doutrina de salvação. Não é uma doutrina. Entende isso? Não há na Bíblia
uma questão, se uma mulher usar uma calça, ela vai para o inferno. Pelo amor de Deus. Sabe, são patamares diferentes. A mulher colocou uma calça, aniquilou o sacrifício de Cristo na cruz? Não. Isso é uma questão regional. No Japão, as mulheres se vestem de um jeito. Na África, elas se vestem de outro jeito. Nos Estados Unidos se vestem de outro jeito. Aqui no Brasil, de outro jeito. Cada povo tem a sua forma. Mas o que nós não podemos é mundanos. Não podemos ser mundanos. Então a gente não pode desonrar o Senhor com as nossas vestes. E o nosso comportamento, principalmente. E o nosso testemunho de crente, de cristão. Sabe? Agora, o que também me adianta, eu estou completa de burca, boa, né? Completamente, né, paramentado com todas as vestes de um crente tradicional, e a minha boca só sai maldição, né? Fala mentira, por exemplo. O que eu prometo eu não cumpro. É pior, sabe? Então, existem coisas que são muito mais acima do que outras questões. E, infelizmente, muitos ministérios estão invertendo os patamares. Sabe? Então, isso também é uma questão para ser avaliada. Porque tudo isso aqui que foi falado está na frente. É principal. Se tem alguma coisa aqui que eu não estou entendendo, eu necessito da presença do Espírito Santo. Até mesmo, principalmente na questão da salvação. O que diz a Bíblia? Que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos salvos. Se você ainda não sentiu isso, é sério. Isso é muito sério. Continue buscando e pedindo a Deus, né, que Deus confirme, que Deus fale com você, que Deus te dê esse sentimento, que Deus te dê esse alívio, porque o Espírito Santo confirma, testifica com o nosso Espírito que somos salvos. Não há dúvida. Será que isso é verdade? Será que isso não é verdade? Opa, tem alguma coisa errada, inclusive com a salvação da pessoa. Eu começo a questionar até se realmente o Espírito Santo está testificando com ela se ela é salva. Entende o tamanho da seriedade disso? Tudo começa com a mudança de natureza. Se não mudou a natureza, não adianta ficar listando um monte de regrinhas aqui que a gente crê que está na Bíblia. Então, existem realmente patamares, certo, irmãos? Então é isso. Eu queria dar uma boa noite, nos despedir dos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Deus abençoe a todos. Semana que vem a gente tem uma nova transmissão. A paz do Senhor.